Bom dia, pessoal que está chegando, Rafaela, Ângela, Rael, bom dia a todos, bem-vindos, uma satisfação tê-los por aqui, Camila, bom dia, Mariana, bom dia, bom dia, Carlito. É bom, o pessoal está chegando, Karina, Rosângela, bom dia, pessoal, bem-vindos, se acomodem, peguem sua água, pensem nas perguntas que vão querer fazer para o nosso grande Bruno Mello aqui do marketing, que está conosco. Bom dia, Nicolas e Ricardo. Mais 2 minutinhos a gente começa, por terminar de chegar, e, ao mesmo tempo, a gente prestigiar os pontuais. Ainda dá para buscar aquela área. Mais 1 minuto, pessoal. 1 minuto a gente começa, hein? Casa cheia já. Bom dia quem chegou agora também. Joel, Vitória. 1 minutinho a gente vai. Maravilha, pessoal. Vamos começar, então? Mais uma vez, bem-vindos a todos, né? Hoje a gente vai ter aqui uma conversa muito, muito legal, né, com o Bruno Mello sobre esse relatório que a gente produziu em conjunto, Marketing em Foco. A gente está, né, já há um tempo trabalhando em várias frentes em parceria com o Mundo Marketing, tem sido muito bacana.
Tem muita novidade que a gente ainda pretende, né, apresentar por aí. Hoje é a primeira delas, né, a primeira dessas novidades. E quando eu falo novidade, é novidade mesmo, né? E quem está aqui já sabe que vai estar recebendo essa novidade em primeira mão, né? Nós estamos fazendo hoje aqui o pré-lançamento do nosso relatório Marketing em Foco, desvendando o mercado de marketing e comunicação no Brasil em 2023. O relatório vai ser oficialmente lançado só na semana que vem, mas quem se inscreveu para esse meetup, quem está aqui, já vai ter acesso hoje mesmo ao relatório, não só aqui no nosso bate-papo, onde vocês vão ver os dados em primeira mão, mas também depois vão receber os dados do relatório. Se vocês conhecerem mais pessoas que adorariam ter este relatório, elas também terão a possibilidade de acessar o relatório, porém, apenas daqui a uma semana, né? Então, realmente é uma novidade em primeiríssima mão. O que é esse nosso relatório, né? Vou aqui bem rapidamente me apresentar e apresentar um pouquinho o contexto do relatório, e aí eu já chamo o Bruno para também se apresentar e falar um pouquinho, né, da importância desse relatório, contar um pouquinho do mundo marketing, da história dele, antes da gente começar, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, tá? Bem brevemente. A ideia aqui não é falar da gente, né? Então, eu sou aqui o diretor de marketing estratégico e enablement da Cortex, né? A Cortex, ela é uma empresa que atua com inteligência para o crescimento. Então, a gente atua nas áreas de comunicação, marketing e vendas, com duas soluções, uma solução de reputação de marca e uma solução de geração de demanda, né, que ajuda muito as empresas do mercado de B2B a identificar os seus clientes-alvos, os clientes com alto potencial de compra e fazer a sua prospecção. Essa nossa solução de inteligência de vendas B2B, ela detém uma base de dados muito robustas com todas as empresas do Brasil. Tem dados não só do Brasil, dados também da América Latina e do mundo. A gente captura dados de mais de 17 mil fontes de dados diferentes, né? E usa inteligência artificial nessa captura para cruzar os dados e gerar novas informações e insights. Então, é dessas novas informações e insights sobre o mercado das empresas que atuam na área de marketing e comunicação é que esse relatório está sendo construído. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui são informações demográficas, vamos dizer assim, né, sobre o mercado, as empresas que atuam nesse mercado de comunicação e marketing aqui no Brasil. Então, a gente vai saber quantas empresas existem, qual é o porte dessas empresas, que tipo de vagas estão abertas para elas, quem elas contratam, se elas adotam mais tecnologia, menos tecnologia, que tecnologia elas adotam, que habilidades elas estão buscando para os profissionais que elas vão contratar. Tudo isso a gente vai entender como está o Brasil hoje e poder debater sobre isso para entender o que é que isso significa, que insights a gente pode extrair disso. Ok? Então, eu queria chamar aqui o Bruno. Bruno está aí. Bruno, por favor, se apresente, dê uma breve panorama aí do mundo do marketing e também da importância, da relevância que você enxerga nesse relatório que a gente está inaugurando, né, aqui nesse ano, né? Pela primeira vez, estamos lançando esse relatório e a ideia é que a gente possa atualizar periodicamente para termos sempre uma informação que é a mais atualizada possível sobre o ambiente de comunicação e marketing no Brasil. Olá, Leandro. Olá, habitantes do mundo do marketing. Hoje, quem está acostumado a entrar no Clube do Mundo do Marketing, tenho certeza que tem uma galera aqui. Quem puder dar um oi aqui, levantar a mãozinha, dar um oi, bom dia. Quem está acostumado com o Clube do Mundo do Marketing já conhece a gente. Enfim, prazer ter vocês aqui. O Mundo do Marketing, principal portal de conteúdo para o profissional de marketing, muito focado na carreira do profissional de marketing, né? E a gente tem esse compromisso de sempre levantar os temas e trazer informações para tomadas de decisão. Hoje a gente está invertendo o papel aqui de host, e esse estudo é bem legal porque ele nasceu exatamente desse nosso propósito, né, de contribuir com informações para tomadas de decisão para o profissional de marketing.
E a gente, em algumas conversas que a gente teve, né, Leandro, desde que a gente fez o primeiro Clube Mundo do Marketing, a gente viu muitos assuntos que a gente poderia trazer e ficou muito feliz de estar aqui com esse conteúdo que a gente vai trazer, porque é inédito, são dados muito ricos e muito legal ver como que a inteligência artificial já pode trazer informações tão rápidas e tão precisas para a gente em tão pouco tempo. Legal, Bruno, muito bom. Aí, obrigado pelas primeiras palavras. E você lembrou uma coisa realmente que é muito bacana, né? Há um tempo atrás, fui entrevistado por você, né, para o programa do Mundo do Marketing. Agora estamos podendo finalmente inverter os papéis, né, e ouvir o que é que o Bruno, né, o Bruno que conversa com tantos líderes de marketing, né, do Brasil, de grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, líderes de empresas que atuam no segmento de marketing e vendas ou profissionais da área de marketing e vendas que atuam em empresas de outros segmentos. Então, o conhecimento, as relações, as vivências que o Bruno coleciona ao longo desses anos de história à frente do mundo do marketing são realmente muito ricos e vai ser muito bom para a gente hoje poder ouvir um pouco do que o Bruno tem percebido, está vendo, como é que ele interpreta esses dados que a gente vai ver aqui hoje. Tá? Então, vocês já estão vendo aqui na tela, né, o relatório em si, esse aí é o índice do relatório, ele vai explicar um pouquinho como é que é a metodologia, tem um pouquinho da introdução, e depois a gente vai entrando ali nos tópicos, né? Então, como é que está o panorama do mercado, como é que estão as vagas, né? O modelo de trabalho presencial e remoto, esse é um assunto muito legal no mundo de hoje, as habilidades mais buscadas, certificações, tecnologias, então tem muito assunto legal, tá? E eu queria incentivar vocês a perguntarem, né? A gente normalmente deixa perguntas para o final, mas eu acho que hoje aqui, como a cada bloco a gente vai estar vendo um dado diferente, se vocês entenderem que tem uma dúvida, ou tem uma reflexão, ou tem um insight que vocês, né, que o dado traz para vocês, sinta-se à vontade para colocar no chat, vou acompanhar o chat, e quando for, né, oportuno ali, eu vou trazendo um pouquinho das perguntas, vou trazendo um pouquinho dos comentários, e acho que vai enriquecer muito mais, né? A gente está aqui ao vivo, conversando, né, esse grande número de cabeças pensantes, né, é muito mais rico se a gente puder interagir. É claro que quem está acompanhando no vídeo, depois, né, no nosso futuro aqui de hoje, vai poder acompanhar um debate mais rico também, porque as pessoas que estavam aqui pensando junto com a gente contribuíram com esse bate-papo. Legal, vamos então avançar aqui no relatório para a gente já ir direto para o primeiro dado e poder começar a conversar. Vou deixar a metodologia e a introdução para vocês lerem com calma quando receberem o relatório e vamos ali para abrir o panorama. A gente consegue avançar? Aí, legal, pessoal. Então, olha só, o nosso panorama a gente dividiu em duas categorias, né? Tem as agências de marketing e comunicação. Então, aqui tem um dado só sobre agências, e mais adiante a gente vai ver o dado sobre outras empresas que atuam no segmento de marketing e vendas, né? Então, hoje, no Brasil, existem 22 mil empresas ativas, né, do segmento de marketing, de agências de marketing e comunicação. A maior parte delas é microempresa, muitas são pequenas, poucas médias. A gente vê que o médio porte, né, não é um lugar, talvez, dos mais confortáveis para se estar, poucas empresas estão, e algumas cruzam a barreira e chegam a grandes empresas. Então, isso já sinaliza, Bruno, uma primeira ideia aí que a gente pode, né, obter, é que as empresas têm dificuldade de crescer. Elas começam micro, e elas estão ali micro, né? Quase 80% é microempresa. Difícil chegar ao grande. O que se reforça pelo dado ao lado, que é a empresas que foram abertas nos últimos anos e que continuam ativas. Então, se a gente for ver, de 2018 para trás, por exemplo, ele pegando um recorte onde a reta começa a subir, né? Não chega a 1.000 empresas que continuam abertas. Já nos anos mais recentes, o número aumenta. O que significa isso? As empresas estão sendo abertas, mas elas provavelmente não estão conseguindo sobreviver durante muitos anos, né? E aí, conforme o tempo vai passando, o número de empresas abertas acaba caindo. Como é que você vê esse primeiro panorama aqui, Bruno? Quer fazer algum comentário? Eu acho legal porque ele representa bem
que a gente vê no mercado, né? Muitas pequenas mesmo, micros, eu acredito, para mim foi uma surpresa, porque a gente está muito acostumado a lidar com as empresas, então você tem ali pequenas e médias empresas, e quando a gente fala das grandes empresas, né, dos grandes anunciantes, que trabalham com grandes empresas também, né? Quando você vê agência, principalmente agência, a gente tem pouquíssimas agências grandes, né? A gente tem aí 100 agências grandes, talvez, no Brasil, grandes mesmo. Então, a gente acaba tendo um pouco, acho que confirmou o que a gente viu, que existem muitas pequenas e micros, né, na verdade, e realmente o cenário aqui de grande ele é bem mais complexo. E eu E é um acho cenário que dura, né, interessante. Bruno? Há muitos anos já é assim, né? Eu lembro quando eu me formei, poxa, aquele sonho de trabalhar em agência de publicidade, nas grandes agências, era um mercado super restrito, né? Quase não tinha vaga, quase não tinha oportunidade. É. O que eu acho interessante é esse volume de empresas que permanecem, né? Eles seguem muito o dado assim do Brasil como de forma geral, que as empresas têm dificuldade depois do segundo ano, né? Até o segundo ano, superar os 2 anos, depois superar os 4 anos. Porém, isso, eu acho que o que chama atenção aqui se a gente está falando de empresas, né, de marketing, elas têm que ser as primeiras a serem bem estruturadas, né? Porque como é que elas vão criar campanhas, enfim, estratégias para os seus clientes, se internamente também elas não conseguem fazer isso? A gente sabe que é difícil, a gente tem bastantes pessoas aqui, com certeza, que estão inseridas nesse cenário, a gente sabe que é difícil, não é fácil, mas eu acho que tem uma lição bacana aí, exatamente isso, né? As agências de marketing e comunicação, elas também estão entrando nesse limbo do mercado de que não dura 2 anos. E isso é um ponto a se chamar a atenção, porque a gente tem que ser o primeiro a fazer as boas estratégias, né? Fazer as boas práticas para durar bastante tempo. De novo, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas aí eu acho que é um recado interessante. Muito bom. O Erlon perguntou aqui, né, qual é a classificação de micro, pequena e média. Eu já pedi, o nosso time já está colocando aqui no chat qual é o corte exato que foi usado nesse estudo para definir micro, pequena e média. Né? Tem o corte ligado ao faturamento. Então, até determinado faturamento micro, até determinado faturamento é média, a gente já pode voltar com esse dado. Complementando essa visão das agências, né? Vamos avançar aqui para o próximo slide, por favor. Então, olha só, as cidades, né, em que essas agências estão, então realmente a gente vê a força econômica de São Paulo, né, muito, muito à frente, né, quase 4 vezes o segundo lugar, né, que está o Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Depois a gente vê que segue uma curva mesmo, né, mais ou menos que acompanha a atividade econômica no país. Né? Vamos avançar, porque acho que aqui não tem, né, uma novidade muito Aqui eu significativa. acho que a gente vai ter alguma novidade quando a gente fizer o estudo daqui. Não sei se a gente vai fazer 2 vezes ao ano, acho que talvez uma vez ao ano. Quando a gente fizer o próximo, porque eu acredito que vai ter um crescimento de outras cidades, por conta. Na verdade, a gente até falou isso, né? Acho que deve ter crescido um pouco de outras cidades para cá por conta da pandemia que tirou um pouco o foco dos grandes centros. Sim. E aqui, né, já até um pouco respondendo a pergunta também que o Erlon colocou ali, repara como é que está a distribuição, né, por faixa de faturamento e por número de funcionários. O segundo gráfico, o gráfico da direita, Bruno, ele já mostra ali a questão da micro, que você comentou, né? 1 a 3 pessoas, né? 11 mil, ou seja, a grande, grande maioria, ele quase, né, 80% talvez das empresas, ali, mais de 80% das empresas com apenas 1 a 3 funcionários. Né? Então, olhando para os CNPJs abertos. E na distribuição por faturamento, também ali aquele segundo faturamento, né, de 81 a 360, né, ele está muito superior. Então, aí a gente está vendo, né, as microempresas, as pequenas empresas, como é que essa distribuição ocorre. E aí, quando a gente vai ver, né, acima de 5 mil funcionários, mas também uma agência de comunicação com mais de 5 mil, é uma coisa muito rara, fica um número É muito, um muito grupo, baixo. talvez, né? Exatamente, um grupo. Legal, vamos avançar. Acho que aqui são dados que reforçam o que a gente viu antes.
E agora, um dado interessante, né? A maturidade digital dessas agências, né? Então, em termos de adoção tecnológica, ainda tem aí uns 6% de adoção baixa, a maior parte tem uma média adoção tecnológica e 20%, que eu acho talvez até um número baixo, se a gente pensar hoje em dia, empresas da área de comunicação e marketing, só 20% tem um nível de adoção alto, ou seja, usam, né, ferramentas de e-mail marketing, né, usam ferramentas na nuvem, automações de marketing, automações de inteligência artificial, blogs, e-commerce. Em relação à presença digital, também chama atenção, né? Por um lado, né, ninguém é baixo, não está todo mundo no ambiente digital, que era de se esperar, né? Mas um pouco menos da metade tem uma presença alta no ambiente digital. O que seria uma presença alta? Seria estar nos múltiplos canais, né? Então, a gente olhou o Google Maps, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, WhatsApp, GitHub, o que provavelmente, não sei se você também pensa assim, Bruno, parece explicar pelo fato das agências serem mais B2B, então não necessariamente elas têm que ter uma presença muito forte em todas as redes. Como é que você vê? Sim. Eu queria falar da adoção da tecnologia também, que eu acho isso um dado interessante, porque eu vejo muito, a gente tem dois cenários, né? Agências que puxam essa questão para os clientes, né? Agências que são de tecnologia, hoje a gente tem muitas martechs, então uma martech, ela é sempre como a Cortex, né? Ela é 100% digital, né? Ela tem uma adoção tecnológica muito alta e a presença digital também, obrigatoriamente, ela tem que ser alta. Então, eu vejo que tem esse puxar das agências, né, das empresas para os seus clientes. Então, isso eu acho que é um caminho bem interessante e um caminho também que a gente vê também bem desafiador, né, que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, a gente vê muitas empresas, muitas agências ainda com desafios nessa área de comunicação dela própria, né? Faz para o cliente, todo o tempo está tomado para o cliente, e o que sobra de tempo é para fazer concorrência, e aí não consegue dar foco em comunicar a própria empresa, né? Então, esse é um caminho que a gente ainda tem um desafio aí, mas que eu acredito que evoluiu bastante, né? Exatamente, né? Se a gente for pensar hoje, exceto raras exceções, né, o consumidor ele está no ambiente digital, né? Ele pode até fazer decisões, parte do processo do ciclo fora, mas ele está no ambiente digital, né? Então, realmente, eu acho que tem oportunidades aí mesmo, como você bem mencionou. E eu, pela experiência própria, né, toda vez que a gente começou, que toda vez na minha vida que eu comecei a fazer espeto de ferro, quando eu estava trabalhando como ferreiro, como melhorou o ferro que eu produzia, né? Melhorou muito. Então, realmente, a gente fazer o que a gente vende para a gente mesmo sempre enriquece muito a prestação de serviço. Legal, vamos avançar, que tem muito dado. Agora não estamos olhando mais para agências, estamos olhando para outras empresas que oferecem serviços ligados às áreas de comunicação e marketing, né? A tendência de abertura também é uma tendência que vem crescendo, então além de agências, né, estão surgindo, né, novos segmentos. E quando a gente vai olhar para os quinais, eu achei legal, porque eu não tinha uma ideia formada sobre esse dado, né, mas é interessante ver quais são as atividades. Então, lembrando, esse ranking não tem as agências colocadas, são fora agências, né? O que é o CNAE? Né? O código que fala sobre que atividade a empresa exerce. Então, com ele, a gente consegue descobrir de que área é essa empresa. Então, a área que tem mais empresas atuando, fornecendo serviços para a área de marca de comunicação é pós-produção de cinematográfica, de vídeo, televisão. Então, esse é o primeiro. Depois vem atividades de marketing direto, que não são agências, são pessoas que fazem as atividades de marketing, né, diretamente, quase como se fosse uma terceirização de um processo, de uma etapa, de uma ação, né? Depois tem outras atividades de publicidade, que não estão mencionadas de formato agência. Depois atividades de produção de vídeos também, né, mas no modelo não especificado anteriormente. E, por fim, consultoria em publicidade.
Como é que você vê, Bruno, esses KINAIs, esse tipo de prestação de serviço? Foi surpresa para a gente, né? A gente foi muito surpreendido com esse dado, porque a gente não acreditava que fosse esse volume, né, de empresas nessa área que é tão mais complexa, né? É uma atividade. Hoje, se você olhar para o marketing direto ali, tem muita coisa que é da área digital, né? E até os outros ali que a gente não conseguiu medir em volume, colocar todo mundo numa coisa só, e a própria consultoria, a gente tem um volume bem grande já para a gente entender mais fácil. Agora, essas atividades que vai muito é, na área de propaganda, né? Atividade de produção cinematográfica e tudo, pós-produção, vídeos. E eu acho que também é um caminho também que não necessariamente está fazendo só para clientes tradicionais. Eu acredito também que a gente tem uma abertura muito grande para a internet, né? Porque hoje tudo a gente teve um estudo aqui no clube que os formatos de vídeo são os mais utilizados nas redes sociais, né? E eu sei que quando a gente fala, tem muita gente que faz coisas assim, às vezes animações mesmo em programas, coisas mais incipientes, mas as grandes empresas, médias empresas, elas utilizam muitos desses serviços. Então, eu acredito que o fato das redes sociais também terem essa propensão a repercutir os vídeos nos últimos 2 anos, assim, fez com que as empresas investissem mais nessa área. Legal, faz muito sentido, né? Onde o consumidor está? Ele está nas redes sociais, né? Ele está ali. O que se consome ali? Se consome vídeo, né? Então, as pessoas que pedem serviço acabam produzindo isso. Faz total sentido. Muito bom. Vamos avançar. Agora vamos entender essas empresas, né? Como estão em termos de maturidade tecnológica, de faturamento. Vamos ver. Podemos avançar. Então, mais uma vez, uma concentração muito maior em São Paulo, né? Isso a gente já sabe. Ele segue mais ou menos a mesma lógica. Só o curioso aí só é que Belo Horizonte estava acho que em terceiro em agências e ficou depois em quinto, né, nesse ranking. E por faixa de funcionários também a gente vê mais uma vez uma concentração muito grande, né, ali de 1 a 3, depois 4 a 50, e aí já fica bem mais rarefeito o número de empresas com muitos funcionários, né, Eu nesse. quero puxar o que o Ulisses colocou aqui, essa coisa, a questão dos MEIs, né? Talvez do microempreendedor individual. A gente tem talvez Sim. um fenômeno aí muito importante, tanto em questão das agências quanto dessas empresas. Eu acho que é um dado que certamente a gente tem ali, depois a gente pode trazer, né? Uhum, Se quantos são realmente MEI, né? Com certeza a gente tem um volume bem alto aí de uhum. MEI, né? Verdade. Dos E o nosso microempreendedores relatório individuais. capta também as MEIs. Muito bem. Legal. Perfeito. Faz todo sentido. Vamos avançar mais um? Por faixa de faturamento, né? Então, mais uma vez, se a gente for pensar, né, que as MEIs estão ali puxando, né, uma parte significativa desse relatório, aparece, né, na faixa até 81 mil de faturamento. Depois, mais uma vez, a gente vê, mesmo assim, né, uma concentração grande no faturamento menor, embora tenham, né, ali cerca de 2.000 empresas, entre 100 e 500 milhões de faturamento, 15 empresas de 500 milhões. Então, a gente vê que, embora não haja tantas empresas em alguns segmentos, uma área que consegue faturar, né? A gente consegue extrair uma receita relevante. Mais uma vez agora, né, olhando o porte e o nível de atividade econômica, ou seja, essas empresas estão em operação, ou se esses CNPJs, né, estão emitindo nota, estão acontecendo, muita microempresa, MEIs incluído aí, pequenas, poucas grandes empresas. É claro, estamos falando de prestador de serviço. E ele ficou bem distribuído, né? Em torno de 1/3 das empresas, né, estão com um nível de atividade baixo, 1/3 médio, 1/3 alto. Esse nível baixo provavelmente são pessoas que fazem, digamos, consultorias, né, de forma mais esporádica, sem muita frequência. Você vê algum dado interessante para destacar aqui, Bruno? Sim, não, acho que só reforçando mesmo a questão do. A gente aí já tem mais empresas pequenas, né? Enfim, vamos nessa.
Sim. Agora, a adoção tecnológica dessas mesmas empresas é um comportamento semelhante ali, né, ao que a gente viu nas agências. Então, muito pouco está com baixa adoção, a maior parte média, e ali 20% com adoção alta, e a presença digital só é que muda um pouco, né, a proporção, e estamos com 58% das empresas com a adoção alta. Mas também estamos ali mais ou menos na faixa dos 50%. Né? Acho que, no meu entender, aqui aponta para uma conclusão semelhante de que há espaço, né, para as empresas aprofundarem a sua presença digital. Sim. Maravilha, vamos em frente. Vamos agora para a segunda fase do relatório, não é isso? A gente tem duas fases aí muito legais, fala das competências, das vagas, né? E também Sim, dos rankings sim. das empresas. Isso vai ser muito interessante. Exatamente. Vamos para as vagas agora. Então, olha que interessante, pessoal. Não sei se vocês já tinham essa expectativa, né? Quais são os cargos com mais vagas abertas nessas empresas? Disparado ali em primeiro, com mais que o dobro do segundo, design. Então, as empresas, as agências de comunicação e marketing, empresas que prestam serviço, elas estão contratando design. E tem muita vaga aberta, né? Tem 16 mil vagas hoje. Né? Claro que esse dado vai oscilando, alguém pode ter sido contratado ontem, mas, enfim, no fechamento desse relatório, dá para dizer 16 mil vagas abertas para designer, 8 mil para analista, social media, como a gente comentou, que uma vaga muito forte, né? Assistente de marketing, e aparecendo ali o que a gente não associava muito no passado, né? Uma vaga em marketing, o analista de produto, que é ali o quinto colocado. Né? E aí vem analista de comunicação, de mídia, marketing digital, redator. Quando eu me formei, queria ser redator, ela não está tão em alta, não tem muita vaga para redator hoje. Né? Embora seja uma função que faz falta. Né? Eu hoje, né, aqui liderando uma área de marketing e tecnologia, eu sempre penso, se tivesse um bom redator publicitário aqui, ia ajudar muita coisa a sair com uma mensagem mais forte. Né? Pois gerente, coordenador, estagiário, enfim, vamos aí para cargos mais conhecidos. Quer fazer um comentário aqui, Bruno, Legal. sobre os Sim, sim, cargos? eu Volta, por favor. eu quero falar sobre essa questão do analista de produto, né, que a gente falou bastante. E primeiro sinalizar, né, 50 mil vagas abertas, né? É. É um volume Dá para mais de voltar o 50 mil. slide? É Só um volume pedindo para bem voltar o slide. considerável. É bem considerável esse volume e 60 cargos diferentes, né? Eu queria chamar a atenção para o analista de produto porque é uma tendência que vem crescendo nos últimos anos, que é o Product Marketing Manager, né? É um novo gerente de produto que a gente tem no mercado. Né? A gente que veio muito das startups, né? Da necessidade das startups, e que isso tem sido mais massificado ao longo dos últimos anos. Eu acredito que vai ganhar muita força. É um tema que, por exemplo, a gente já está com conteúdo para compartilhar também aqui sobre marketing de produto. Então, o analista de marketing de produto, né, que ele está ali dentro desse analista de produto. Então, é um perfil diferente de profissional que eu acredito que é muito importante a gente estar ligado. Legal, até posso comentar um pouquinho sobre isso, né? Assim, produto sempre foi, né, um dos P's, né, dos 4 P's do marketing, né? Mas nas empresas tradicionais, né, na grande indústria, a gente tinha pessoas pensando em produto, mas era certamente um número menor de vagas abertas, né? Um trabalho de produtos que eram produzidos pela indústria, que tinham um ciclo de vida maior, que se atualizavam com uma frequência mais baixa. Hoje, no mundo dos produtos digitais, das ferramentas tecnológicas, dos aplicativos no celular, a gente vê, né? Toda hora está saindo uma versão nova, a coisa se atualiza. Então, os produtos eles deixaram de ter estabilidade, né? Um produto ele não é, ele está sendo, né? E ele vai mudando o tempo todo. Isso exige pessoas pensando, pesquisando, né? Olhando para o mercado, ofertando para o mercado, pegando resposta de mercado, vendo o concorrente, exige um olhar, né, muito mais intenso, constante e frequente sobre produto. Né? E mesmo em indústrias, principalmente, eu diria até, em indústrias novas. Né? E a gente vê que realmente, para quem está se perguntando no que se especializar,
né, essa área de Product Marketing, com esse nome especificamente, como o Bruno citou, né, ela é relativamente nova, ela está crescendo, há uma demanda enorme das empresas profissionais e há poucos profissionais, né, com qualificação para ocupar essas vagas. Então, é uma área muito bacana para quem está pensando em se Ainda há especializar. poucas, acho que eu acho que eu não falaria, eu poderia falar que há poucas empresas mas o dado mostra que não, porque isso tem a ver com o nível de maturidade da empresa, nível de maturidade do marketing dentro da empresa. Então, não dá para a gente falar que são poucas, não, tá? Então, quase 2.000 vagas é bastante coisa, bastante coisa. E eu já contratei algumas vezes, né, profissionais com esse perfil. É muito difícil contratar. Vagas Sim. que ficaram abertas muito tempo. Então, realmente é uma área que quem tiver interessado em se especializar tem oportunidades crescentes de trabalho. E aqui eu vi um comentário que foi legal também, né? Que agora que a gente vai trazer periodicidade nesse relatório, já poder olhar esses dados também, como eles evoluíram no tempo. E aí ver se o número de vagas tem aumentado ou não. Muito legal aí o comentário. Vamos para a próxima? Agora o cargo, né? O cargo. Aí acho que ele corresponde, né, a mais ou menos como as empresas estão estruturadas. Então, um nível de analista, né, que é o nível do profissional entrando no mercado, né, dali da operação aí, incluindo desde o analista júnior a um sênior, e muito mais vaga de analista, né? E aí, obviamente, um nível hierárquico acima tem menos vagas como diretor. Aqui, o que me parece curioso, não sei se você enxerga isso também, Bruno, poucas vagas para especialista. Porque na área de marketing, né, a gente tem muitas vezes um especialista numa função, numa técnica, né, em algo muito específico que pode ser utilizado. Mas especialista, por exemplo, às vezes tem um designer muito qualificado, não tem uma equipe de design, então ele não vai ser um diretor, um gerente, né, mas ele vai ser um especialista. Eu achei que poderia ter mais vagas especialistas, mas achei o número bem pequeno, só perde para diretor. Eu acredito que essa terminologia ela está um pouco em desuso também. Ela está indo muito ali para o assistente, para o analista também, porque até como a gente viu, essa vaga de analista de produto é um profissional com uma expertise um pouco ampla. Não vou dizer Uhum. bem ampla, mas assim, não é um cara que está focado numa coisa só. Ele entende do todo, né? Ele tem que entender do todo, né? Que eu acho que esse é o principal também. Embora a gente saiba que, em muitos casos, a gente tem que aprofundar mesmo, mas eu acredito que seja também um pouco desse reflexo do mercado, de que a gente tem cada vez mais olhar o todo. Mas poderia ser um especialista em product marketing, né? Porque o especialista é um pouco uma Poderia, mas eu acho que a função. terminologia em si que ela está um pouco em desuso. Acho bem possível. Porque o que a gente vê muitas vezes nas empresas, né, é que você tem uma pessoa que toca muito bem uma função. Como é que ela pode progredir na carreira? Ela vai assumindo liderança, vira coordenador, vira gerente, mas às vezes a pessoa não tem habilidade, perfil de liderança, de gestão. Ela tem um perfil técnico, né? Você tira uma pessoa que tem uma excelente, né, performance, rendimento, né, entrega no nível, vamos dizer, técnico, e coloca ela para um nível de gestão em que ela eventualmente não vai performar. Então, um caminho que, pelo menos aqui, a gente tem procurado explorar é ter trilhas de especialista, que a pessoa consegue crescer, consegue evoluir, mas não necessariamente para assumir uma vaga de gestão. Mas legal, muito bom. Vamos para o próximo. Aí, Esse onde dado é estão colocados? legal. Esse dado é bacana, especialmente combinando, né, com o próximo que a gente vai ver. Então, onde estão as vagas? Né? 19 mil vagas em São Paulo. Né? Ou seja, então, quem aí é de São Paulo está com mais chance de arranjar. A região deixa eu ver aqui, só que estou com coisa na frente. Né? Rio Grande do Sul. 19, a região sul também está com uma representatividade muito grande. Né? Acho que 30% das vagas na região sul e menos vagas na região nordeste, na região norte, perdão, é um número até pequeno, se a gente for somar 1,4%, o que reflete muito a atividade econômica. Então, a gente olha para isso e pensa, puxa, quem está ali naquela cidade tem mais vaga, quem está naquela tem menos vaga,
Mas só que quem está em cidades com menos vaga, né, Bruno, não quer dizer que seja um profissional menos qualificado, menos capaz. Muito pelo contrário. São profissionais muito qualificados, muito capazes, que eventualmente estão numa região que não tem tanta vaga. E a gente vai para o próximo dado. Vamos avançar, por favor. E se as vagas são presencial ou se são home office. Né? E aí, mais uma vez, eu estou aqui na Cortex. Né? A Cortex é uma empresa que a gente chama Remote First. Então, a gente é uma empresa que trabalha de forma remota. Né? No time, né, com que eu trabalho, tem pessoas de diferentes cidades do Brasil, diferentes estados, pelo menos uns 5, 6 estados tem gente ali no meu time ou cidades trabalhando diferentes, né? Mas não é o que a gente vê. Né? Vagas para trabalho em home office, mesmo no pós-pandemia, em que a gente aprendeu que muita coisa funciona à distância, mesmo na área de marketing, em que tem muito trabalho técnico de produção do vídeo, edição, redação, criação de material, divulgação pelas mídias sociais, né? 12% das vagas são para home office, 4% híbrido e vagas para PCD é o número mais baixo também, esse era de se esperar, mas chama a atenção, né, que mais de 80% das vagas são presenciais hoje. Como é que você lê isso aí, Bruno? Tem aquela reflexão que a gente fez, né? 2 anos anteriormente, né? Antes da pandemia, a gente não tinha esse volume de vagas abertas para home office ou para híbrido, né? Isso certamente era 100% ou 99% era presencial. A gente não tinha esse modelo ainda tão massificado quanto a gente tem hoje por conta da pandemia. Então, esse é um dado interessante. 2 anos depois de pandemia, a gente ter 16% de modelo home office ou híbrido é um avanço. Porém, é um número bem menor do que a gente achava, né? Eu acho que isso é interessante, porque hoje quem está aqui, fala aí, tem alguém que está 100% presencial? Eu acho que vai ser um volume bem menor do que a pesquisa colocou, né? Então, o que eu vejo aqui, uma reflexão que eu faço agora, que eu fiz recentemente aqui, muitas das empresas que tiveram as suas vagas durante a pandemia, elas continuaram, botou as pessoas de home office em modelo híbrido, mas os novos contratantes, né, as novas pessoas que estão entrando, talvez já entrem num esquema diferente, por conta de alguma mudança cultural, alguma necessidade específica, né? Mas isso também vai de encontro, que é contra, né? O que a gente fez uma enquete no próprio LinkedIn perguntando de como que as pessoas preferiam trabalhar, né? E como é que estava também o regime delas, né? Então, que mais da metade ali estava no modelo híbrido, né? E aí você vê que tem um pessoal bastante aqui, Desilize, não sei, 100% presencial, muita gente presencial, 3 presenciais e 2 híbridos, olha aqui. Né? Então, acho que está tendo uma mudança aí depois desse pós-pandemia. Aí, 100% presencial de mar também. Eu acho que teve uma... a gente está se acomodando, né? O mercado está se acomodando. A gente está nesse momento de acomodação. Aí, bastante governo, né? Presencial, serviço público, infelizmente. Híbrido, né? 100% home office, Jaqueline, a Vitória presencial, a Camila só vai ao escritório quando quer ou precisa, né? Então, aí, acho que a gente vai ter a gente está vivendo esse momento aí de acomodação dessas vagas. Está no mudo. Perdão. É claro que tem muitas funções que precisam ser presenciais, né? E aí não tem jeito mesmo. A gente viu aqui, né? Tem muitas características para uma necessidade de controle das pessoas, né? Eu acho que isso ainda é uma mentalidade, vamos dizer assim, que está mudando, né? Mas tem uma necessidade de ser presencial para bater o ponto, para ver que foi, para ver que está ali, né? Realmente, as pesquisas que falam sobre intenção, as pessoas preferem trabalhar de forma remota, no geral. A gente sabe que o remoto não é essas mil maravilhas, ele tem desafios também. A gente tem que aprender uma nova cultura, né? Um novo regime de se relacionar, de interagir. Mas quando a gente bate isso com o dado, né, do número de vagas abertas,
a gente pensa que tem 19 mil vagas disputando os profissionais de marketing de São Paulo, né? Se a gente pegar, vamos dizer, 80% disso, né, são 16 mil vagas, estão querendo o pessoal de lá mesmo, porque é presencial, né? Enquanto no Brasil todo tem profissionais excelentes, eu posso dizer isso aqui, né? O meu time é composto de profissionais excelentes que a gente captou no Brasil todo, né? Que estão em outras regiões e que provavelmente teriam menos oportunidades. A gente vê que tem menos oportunidades abertas, regiões que, às vezes, o custo de vida é mais baixo também e, eventualmente, você consegue ter uma relação, né, em relação ao ganho, ao salário, ao custo, à qualidade de vida, melhor até, muitas vezes. Né? Então, as pessoas, eu vejo, né, se a empresa tem a possibilidade de fazer uma coisa ou híbrida ou remota e não está explorando, talvez ela esteja perdendo a oportunidade de contar com bons profissionais de fora da sua região. Ótima visão. Legal, vamos seguir que tem mais coisa. Agora, olha só, esse dado foi o seguinte, ele cruzou com o relatório, né, do Fórum Econômico Mundial, aquele fórum de Davos, que acontece todo ano. Ele emite um relatório sobre quais vão ser as habilidades mais requeridas para os profissionais. E a gente foi bater essas habilidades com as vagas abertas na área de marketing, né? E aí, quais são as habilidades mais requeridas? Então, está ali em primeiro, inovação, criatividade, programação. Olha que interessante, programação, né? Se a gente pensar profissionais da área de marketing como programadores, né? Talvez internet, website, alguma coisa assim, chama a atenção desse mundo. E ali em quarto, liderança, né? A gente viu que, embora poucas vagas sejam para níveis de gerência, diretores, a maior parte analista, as pessoas pedem ali habilidades de liderança, negociação. Se a gente pensar criatividade, talvez fosse o que a gente tradicionalmente fosse imaginar como o primeiro, né? Hoje, talvez a criatividade se transmutou nesse nome inovação, então ali na dobradinha inicial. Mas como é que você vê? Agora, foco no cliente está ali em 10º, né? Para profissionais da área de marketing e vendas. Chama atenção também. Eu achei muito legal, Leandro, que a gente até comentou, né? A gente fez um estudo aqui qualitativo no mundo do marketing, onde eu avaliei cerca de 100 vagas e a gente traçou as 10 principais soft skills. E aqui a gente está no universo de 50 mil vagas, é muita coisa. Né? E eu acho interessante porque muitas coisas batem, né? Essa questão da inovação, da negociação, da flexibilidade, da resiliência, a gente falou sobre isso. Agora, um dado muito interessante que eu acho que trouxe é a questão da experiência do usuário e foco no cliente que está junto ali, né? A questão do user experience, Sim. né? Olhar a partir da necessidade do cliente, né? E eu fiquei muito feliz com essa resolução de problemas, né? O profissional de marketing é aquele que resolve o problema. Dentro dessas 10 principais soft skills que a gente traçou aqui, a gente falou de 20 lá no Instagram e certamente estavam dentro dessa. Me permitam aqui colar, se vocês quiserem baixar, esse guia das 10 principais soft skills. É qualitativo. Esse aqui que a gente tem da Cortes é um quantitativo muito importante e eu acho muito legal e fico feliz porque bate muita coisa com o que a gente viu ali no Quant, né? Só uma coisa que acho que fez falta aí que foi o perfil analítico, né? Sim. O perfil analítico, porque hoje, dessas 100 vagas que eu vi qualitativamente, né? Em todos os cargos, desde analista até vice-presidente de marketing, o perfil analítico ele estava muito presente, né? E como a gente tem aqui, obviamente, um volume muito grande de analista, então eu acho que ele acabou não estando ali no principal, mas certamente a gente não pode perder de vista a questão do perfil analítico. Pô, muito legal, Bruno. A gente que atua nesse segmento, né, de inteligência de dados para comunicação, marketing e vendas, a gente percebe mesmo, né, a nossa cultura de formação no país ainda não é uma cultura que trabalha o perfil analítico. Entender a interpretar um dado, a tomar decisão com base em dado, a montar relatórios, estudos, diagnósticos, cruzando informações para extrair conclusões, tomar decisão. Esse é um tipo de habilidade que o profissional hoje depende das empresas, depende, né, ou de empresas que
transmitam conteúdo sobre isso, que é o nosso caso aqui. A gente tem uma área forte por de conteúdo que procura ajudar nesse sentido, porque não está, eu acho, ainda na formação acadêmica esse olhar. E isso é muito importante, né? Cada vez mais a gente está num ambiente corporativo que ele é data-driven, como já se diz há alguns anos, né? A tomada de decisão não dá para ser com base no acho isso, acho aquilo, né? O que a gente está fazendo tem que ser medido e acompanhado constantemente para que a gente possa, se perceber que alguma coisa já começou, né, não respondendo conforme era esperado, acertar o rumo, acertar a rota. Então, para isso é muito, muito importante mesmo o perfil analítico. Muito, muito legal você ter colocado isso. Vamos seguir, que o nosso tempo está avançando. Meu Deus do céu, como corre o tempo. Verdade, é verdade. A gente ainda, mas que já está quase no final. Olha só, certificações, pessoal, muito legal também, né? Muitas vagas pedem certificação e as principais certificações aí são Facebook Blueprint, RD Station Market, certificado Google, certificado Meta. Duas coisas me chamam a atenção aí, né? A força da RD Station, né? Muito, muito forte, é uma empresa brasileira que tem uma capilaridade muito grande. E me chamou a atenção também, a gente usa muito o LinkedIn e a gente sofre um pouco porque é difícil a gente conseguir obter todos os resultados que a gente quer no LinkedIn, não apareceu aí, né? É verdade, vai ser um caminho. Muito bom, vamos seguir. Agora, as tecnologias. Que tecnologias, né, estão sendo utilizadas? Aí tem várias categorias de tecnologia e o nosso dado ele consegue classificar todas elas, né? Então, nas tecnologias de automação de marketing, a gente vê aí um número grande. Olha, o Bruno, vou até te dizer que eu aprendi, porque tem empresas aí, fornecedores que eu não conhecia, tá? E não são poucos, né? Então, ali em automação de marketing, de ver o HubSpot, o RD, como a gente citou, mas ver também soluções de marketing do PayPal, Active Campaign, tem muito conhecida, Eggflow, Mautic, Social Miner, né? Omniture, Style Catalyst e MailerLite. Aqui, lembrando que a gente está falando das agências de comunicação e fornecedores da área, não das áreas de marketing em empresas de outros segmentos. Não é isso. Talvez, se a gente fosse olhar áreas de marketing em empresas de outros segmentos, né, esse ranking pudesse mudar um pouco. Plataformas de e-commerce, aí as tradicionais, a gente vê todas, né? Wix, Shopify, Nevenshop, Loja Integrada, Mercado Shop, os clássicos. E nos e-commerce também, a gente vê ali VTEX, né? Venda, Jet, outras, SAP, Oracle, Salesforce, ou seja, os principais players aparecem, mas também para quem está pesquisando fornecedor, né, e está vendo aqui o nosso relatório, aparecem alguns nomes não tão conhecidos que valem a pena ser investigados. Tem algum comentário aqui sobre tecnologias, essa primeira camada? Só para ficar claro, esse dado ele veio das empresas de um modo geral, das empresas de marketing e comunicação. Das empresas de marketing e comunicação, que atuam nesse segmento. Então, não inclui área de marketing de uma empresa, por exemplo, de bens de consumo ou de área de serviços. Legal. Tá? Vamos para o próximo, que tem mais categorias. Ferramentas para teste AB, então Google Optimize, Adobe Target Standard, várias também. Eu não vou aqui listar todas elas, que é um número grande. Otimização de site também, muito importante, né? O Crazy Egg, muito famoso, já usei bastante, mas outras clássicas, Site Apps, ClickTail, Matomo, Mixpanel. Se você não conhece, está procurando uma ferramenta, vale pesquisar também. E ferramentas para retargeting, aí são as ferramentas que a gente e remarketing clássicas, né? De fazer campanha de mídia paga, Facebook, Google Remarketing, Twitter, AdRoll, né, e Appier e algumas outras aí que vocês também já devem conhecer ou não. Né? Bacana, que mais? Temos mais? Aqui fechando, então, né? O tempo está ótimo para o fechamento, sobra ainda aí, né, uns 5 minutinhos para dúvidas, para quem queira, 2, 3 minutinhos. Aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais a Cortex, já falei sobre ela, não vou me aprofundar muito aqui. Também temos ali um slide do mundo do marketing, né? E estamos aqui. Então, eu queria abrir aqui um pouco para perguntas, para ver se vai surgir alguma pergunta nova ou não. E como a gente está também, se não surgir nenhuma pergunta, faltando aqui 2 minutinhos, a gente pode pedir
para o Bruno fazer aí umas palavras finais, de conclusões aí que o Bruno extraiu, né? O que fica, né? Depois de olhar tudo, entender esse mercado, como está acontecendo, o que é que fica? Né? Conta para gente, Bruno, o que você ficou aí de impressões mais relevantes? Legal. Eu acho que fica um belo panorama, né, de como está o cenário para os profissionais de marketing, né, e para os empreendedores, empresários dessa área de marketing e comunicação. Um panorama bem interessante que mostra quanto que a gente tem evoluído, né, e quanto que a gente e como que está essa questão, principalmente da carreira do profissional de marketing, né, que eu acho que é um foco muito importante para todos nós e ver que a gente tem muita oportunidade, o cenário tem mudado muito rápido, né? Nos últimos 2 anos mudou bastante coisa. A gente já viu muitas mudanças aqui, né? A gente fala de onde estavam essas vagas, dos modelos híbrido e tudo, e remotos, a gente já viu muita mudança e acho que vai ver bastante mudança nos próximos anos, né? Peço perdão aí, pessoal, que não está conseguindo acessar o site. Depois vocês entram lá no mundo do marketing. Aqui, para mim, está abrindo. Não sei se está algum cache, enfim. Entra lá em materiais, e-books, enfim, onde mais conteúdo ali, guias, ferramentas e reportes que a gente vai ter os dez principais soft skills. Mas desse estudo daqui, eu acho que é muito interessante o volume de que a gente consegue captar, né? Eu acho que isso é muito legal porque a gente tem um volume muito grande de informação e que esse volume trazendo um norte para a gente de forma muito legal. Legal, muito bom. Respondendo aqui, né, o Moisés perguntou, mas a gente que deu a resposta. Então, para reforçar, quem estava inscrito hoje no Meetup vai receber hoje o material e quem não estava vai poder ter acesso a partir da próxima semana, quando a Cortex e o Mundo Marketing vão começar a divulgar, enfim, pelos seus canais de divulgação de materiais e conteúdos, né? Assim como o Bruno citou ali, a área de conteúdos, né, do Mundo Marketing, que é muito, muito rica, recomendo demais. A Cortex também é uma empresa que trabalha muito fortemente há muitos anos com produção de conteúdo, né? Aqui mais com foco em conteúdos ligados à inteligência de comunicação, inteligência de marketing, inteligência de vendas. Eu vi aqui muitos comentários, né, elogiativos, agradeceram, muito bom, foi ótimo. Então, fico muito feliz, agradeço também a generosidade das palavras e fico feliz de saber que a gente, né, pôde fazer aqui um momento rico de conteúdo, de bate-papo, que essa horinha que vocês gastaram conosco foi uma hora bem aproveitada. Pessoal, o Mundo Marketing e a Cortex, né, seguem produzindo conteúdo, seguem com sessões ao vivo, materiais para ler. Então, acompanham a gente, sigam a gente nas redes sociais todas, a gente está lá. Né? Se inscrevam no nossos e-mail marketing, porque realmente tem muita coisa boa para o nosso desenvolvimento profissional. Mais uma vez, Bruno, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Dá uma palavrinha aí. Legal, legal. Não, só agradecer mesmo os habitantes do mundo do marketing, o pessoal da Corte que esteve aqui com a gente agora de manhãzinha, uma galera boa. Obrigado, gente. Valeu. Então, contamos com a presença de vocês nas próximas, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.